Sejam bem-vindos, irmãos. Que bênção nós estarmos aqui mais uma vez, né? O personagem que eu vou falar hoje está no livro de Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 28. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Nós estamos falando de estarmos no centro da vontade de Deus. E Maria foi uma personagem que fez muitas renúncias, que abriu mão de muita coisa na sua vida, abriu mão do conforto, abriu mão dos seus sonhos, das suas realizações para viver os sonhos de Deus, para viver a vontade de Deus. Aqui o anjo, primeiro ele chega em Maria, a primeira coisa que ele fala assim: alegra-te. Irmãos, para nós estarmos no centro da vontade de Deus, para nós fazermos a sua vontade genuína, nós, em primeiro lugar, nós temos que fazer com alegria. Em seguida, o anjo fala: muito favorecida. Irmãos, fazer a vontade de Deus é um favor, é uma graça, é uma dádiva. Por mais que seja difícil, por mais que traga dores, por mais que traga perseguições, fazer a vontade de Deus sempre nos traz muitos benefícios. No final, o anjo fala: o Senhor é contigo. Irmãos, para fazermos a vontade de Deus, primeiro nós temos que nos alegrar. Segundo, nós temos que compreender que nós fomos favorecidos, que nós fomos agraciados. O fato de nós estarmos no centro da vontade de Deus, de fazermos sacrifícios por Ele, pelos planos dEle, para cumprir a vontade dEle, isso é um favor. E também nós temos que reconhecer que é Deus que está conosco. Então o anjo fala para ela: se alegre, você é uma favorecida e o Senhor está com você. Muitas vezes nós temos que deixar até aqueles nossos ideais, aqueles sonhos mais íntimos para segundo plano. Maria era da linhagem de Davi. Maria era uma jovem que era obediente a Deus, era uma jovem que amava a Deus. Era o sonho dela, era o sonho de qualquer moça se casar, o sonho de criança, de adolescência, até chegar na juventude. E quando chegou o momento dela realizar o seu sonho, o anjo chega nela e fala: você vai engravidar do Espírito Santo, você vai dar à luz ao Filho de Deus. Imagine você estar projetando algo desde a sua infância, durante toda a sua vida, o seu projeto de vida. E no momento de você realizar, Deus chegar em você e falar assim: se alegre, você é favorecido, o Senhor está com você, mas o que eu tenho para você hoje é diferente do que você planejou, do que você projetou. E no nosso contexto que nós vivemos hoje, a vontade de Deus para que nós venhamos cumprir é muito diferente do que a maioria das pessoas tem vivido. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Ela ficou perturbada, ela ficou preocupada. Tá bom, eu tenho que me alegrar, o Senhor está comigo, eu sou favorecida, mas em que implica isso? Quando Deus nos chama, nós ficamos muitas vezes, nós ficamos perplexos, nós ficamos perturbados, nós não compreendemos o que Deus quer de nós. Quando Deus fala assim: eu escolhi você para uma obra, a gente já fica às vezes temeroso, né? Porque nós olhamos com os olhos naturais, nós olhamos com os olhos humanos, nós não conseguimos olhar com os olhos de Deus. Nós não conseguimos compreender, nós não conseguimos imaginar o que Deus tem para realizar na nossa vida. Mas nós precisamos estar no centro da sua vontade. Nos nossos dias, irmãos, estar no centro da vontade de Deus é loucura mesmo, assim como foi na época de Maria. Foi uma loucura nós sermos instrumento, nós sermos canal para que o Senhor faça a sua vontade, irmãos. Requer muita renúncia, requer muito sacrifício, requer muitas vezes julgamentos, perseguições, condenações, rejeição das pessoas. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque você achou graça diante de Deus. Irmãos, isso aqui é tremendo.
porque estava abrindo mão de todos os seus sonhos, do sonho de infância, adolescência, de jovem, fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus. Na nossa concepção, é nós fazermos tudo certinho, né? Nós estamos cumprindo a palavra, nós não estamos em pecado, nós não estamos fazendo nada que seja vergonhoso, que venha envergonhar o nome de Deus. Nós estamos fazendo tudo certinho dentro de um vidrinho, como diz um amigo nosso. Mas, queridos, muitas vezes fazer a vontade de Deus, estar no centro da sua vontade, nós temos que fazer além do que é justo. Nós temos que ir além do que é certo, além do que está escrito na palavra. No entanto, o Senhor veio e praticamente interpelou o sonho dela, interrompeu o sonho dela e falou que naquele momento ela tinha que fazer a vontade de Deus. Para que Deus faça obras sobrenaturais, para que Deus faça milagres extraordinários, nós temos que ter uma fé extraordinária. É necessário, para que Deus faça milagres na nossa vida, para que Deus nos use de forma sobrenatural, é necessário que nós nos coloquemos à sua disposição. É necessário que a nossa entrega vá além da nossa vontade. Porque a nossa vontade, irmãos, às vezes não é boa, não é perfeita, não é agradável. Aos nossos olhos nós estamos fazendo certo, nós estamos fazendo tudo o que Deus quer. Amém, glória a Deus, mas nós estamos indo além. A nossa entrega tem sido total, tem sido absoluta. Nós estamos no centro da vontade de Deus, de forma que Ele possa nos usar segundo a sua vontade, segundo os planos que Ele tem para nós. Maria aqui estava caminhando para realizar o seu sonho pessoal. Não era nenhum pecado, não era nada fora da vontade de Deus. Mas Deus queria fazer algo que ia além. O maior milagre, a história mais fantástica, mais extraordinária da história da humanidade aconteceu por meio dessa jovem que dispôs o seu coração, que teve uma entrega total, que abriu mão de toda a sua vontade, dos seus sonhos, para viver o sonho de Deus. Queridos, muitas vezes Deus quer salvar muito mais pessoas por meio da minha vida, da sua vida, irmãos. Mas nós não achamos graça diante de Deus, porque no nosso coração nós estamos apenas querendo fazer a nossa vontade. Está na Bíblia, é segundo a vontade de Deus, mas aquilo que nos agrada, nós fazemos a vontade de Deus desde que ela esteja nos agradando, desde que seja confortável. Desde que esteja no centro da minha vontade. Me toca muito. E o anjo fala: Maria, você achou graça diante de Deus. Irmãos, no meio de tantas jovens, tantas moças ali, tantas jovens preciosas, tantas moças cheias de dons, de dotes, né? De qualidades, uma jovem achou graça diante de Deus. Será que nós somos essa pessoa que acha graça diante de Deus? Por que que Maria achou graça diante de Deus, irmãos? Pelo seu caráter, no seu pensar, no seu agir, nas suas atitudes, mas principalmente na sua disponibilidade de abrir mão dos seus sonhos, de abrir mão das suas vontades, de abrir mão de tudo que ela planejou certinho dentro do vidrinho para viver o sonho de Deus. E Deus queria mudar a história da humanidade, mudar a história de Maria, da sua família. Deus quer mudar a história da nossa nação, da nossa cidade, do mundo. E Deus quer usar a mim, Deus quer usar a você. Mas nós precisamos nos dispor, nós precisamos falar: Senhor, eis-me aqui. Mas Maria vai e fala uma pergunta que é essencial. Como que ela mesmo obedecendo, tendo o desejo de obedecer, nós muitas vezes temos o desejo de obedecer, mas falamos: como isso é possível? E ela fala para o anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. E nós perguntamos para Deus: Senhor, como isso é possível? Irmão, se nós tivermos o coração, se nós estivermos com o coração aberto, acessível, se nós estivermos com o coração ensinável e aceitando a vontade de Deus, o poder do Altíssimo nos envolverá. Aleluia!
O poder do Altíssimo nos envolve quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Ainda que nós vamos cumprir uma vontade que não é nossa, uma vontade onde nós vamos sofrer ataques, porque ali o próprio noivo de Maria rejeitou, ele rejeitou Maria. Qual noivo que quer casar com uma moça que já está grávida? O anjo falou, não, o poder de Deus vai te envolver. Irmãos, quando o poder do Altíssimo nos envolve, quando nós estamos dispostos a entrar nessa brecha, a estar no centro da vontade de Deus, os milagres extraordinários acontecem não apenas na nossa vida, porque Jesus veio para salvar toda a humanidade. Mudou a história da raça humana, porque uma jovem se dispôs a estar no centro da vontade de Deus. Não vamos ser egoístas. Muitas vezes nós somos egoístas, nós queremos ser usados por Deus desde que se encaixe na nossa vontade, desde que não venha nos causar transtorno, desde que não venha nos incomodar, nos tirar do nosso comodismo, do nosso conforto. Mas, queridos, Maria saiu do seu conforto, saiu da sua zona de conforto e o poder do Altíssimo envolveu aquela jovem. Os milagres extraordinários estão esperando para acontecer por meio de pessoas que dizem, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero estar no centro da tua vontade, eu quero sim ser essa pessoa que o Senhor vai usar para mudar a história de tantas pessoas à nossa volta, à minha volta. E muitas pessoas estão esperando para que sua história seja mudada. Mas nós temos que nos dispor, nós precisamos nos dispor e falar, Senhor, eu quero que o poder do Senhor me envolva. E me envolve com o poder do teu Espírito. E em seguida, o anjo fala assim, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia, irmãos. Era impossível, como que uma jovem ia engravidar sem ela ter relação com homem algum? E como ela ia passar por toda aquela situação de rejeição, de pessoas criticando, falando do seu caráter, apontando o dedo para ela, julgando, condenando ela. José fica sabendo e José rejeita Maria. O anjo vem até José e fala assim para ele, não tema tomar Maria como sua esposa. Ela engravidou, foi do Espírito Santo mesmo, não é mentira dela. Irmãos, o anjo veio e falou com José, mas o anjo não veio para falar com a sua família, o anjo não veio falar com a mãe, com o pai, com os vizinhos, com as primas, com as coleguinhas, com as amigas. O anjo não veio justificar, era a palavra de Maria contra todas as acusações. Então, o nosso posicionamento em seguir e fazer a vontade de Deus, muitas vezes nós nos deparamos com adversidades, nós nos deparamos com palavras contrárias, pessoas que vão se opor a nós. Mas nós precisamos permanecer firmes. E Maria em seguida falou assim, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. Glória a Deus, irmãos, aleluia. Olha só que jovem que se entregou. Ela se prostrou diante da vontade de Deus. Ela deixou toda a sua vontade, todos os seus sonhos, os seus ideais, imaginando construir uma casa, uma família. E dali por diante, ela falou que seja feita conforme a tua palavra. Irmãos, nós estamos dispostos a dizer isso para Deus? A abrir mão daquilo que é a nossa vontade para estar no centro da vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus, queridos. Muitas vezes também não é só fazer aquilo que nos desagrada. Salmo 40, o salmista fala que esperou com paciência no Senhor, que o Senhor o ouviu, tirou de um poço de lama. Depois que tudo isso aconteceu, ele esperou em Deus. Aí no verso 8 fala assim, tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Irmãos, depois que nós esperamos com paciência no Senhor, aí o Senhor faz a sua vontade e nós compreendemos que os seus planos são maiores, a sua vontade é soberana, a sua vontade é agradável, é boa, é perfeita. E aí nós aceitamos, nós entramos
numa outra dimensão, que é viver a vontade de Deus com alegria. Ele fala que tem alegria em fazer a vontade de Deus, ou seja, aí fazer a vontade de Deus, já nós não rejeitamos, nós não encaramos esse fato com rejeição, com dor, com amargura, com decepção. Muito pelo contrário, nós fazemos com alegria. Que nós possamos trazer essa palavra para os nossos dias, para a nossa vida, que estar no centro da vontade de Deus nos traz muita alegria, traz agrúrias, traz dores, traz rejeição. Nós somos muitas vezes apedrejados mesmo, mas ali era entre Maria e Deus. O que Deus estiver fazendo na sua vida, querido, se você se dispôs, é entre você e Deus. Você não deve satisfação para ninguém. Você não deve se explicar para ninguém. Deixa que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo por meio da sua vida. Então deixe que a vontade dele venha prevalecer e permanecer. Amém, amados? Eu agradeço a todos vocês que ficaram aqui. E que Deus os abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre as suas vidas. Muito obrigada. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide.